Olá, alunos do Videira, sexto ano. Como já tinha explicado para vocês, avisado, né? Nessa semana, por vocês não terem uma aula antes da sexta-feira que vai ser a prova, então a revisão será uma videoaula, tá? Que eu preparei para vocês, finalizando o nosso tema de esportes de marca e fazendo uma revisão rápida de todos os temas do bimestre para avaliação bimestral que acontecerá nessa sexta. Belezinha? Então vamos começar com a leitura dos textos. Tema: esportes de marca, beleza? Para ser mais preciso, esportes de marca e precisão. Precisão. Vamos lá. Salto em distância. Vou pedir para vocês pegarem os livros para acompanhar a leitura, como se fosse uma aula ao vivo, né? Uma aula acontecendo na sala de aula, como a gente sempre faz para finalizar os temas, beleza? Vou dar um tempinho básico para vocês pegarem os livros, não precisa pausar o vídeo. Pronto, rápido, tem que ser rápido. Aqui tem que ser sempre rápido. Salto em distância. Essa modalidade pertence ao atletismo. Nela, o atleta deve correr em uma pista para chegar no próximo da tábua de impulsão e então realizar o salto na caixa de areia. Ele deve colocar um pé na tábua e aterrissar com os dois pés. Vou pegar minha água aqui, porque minha voz está sumindo. Então, no livro, ó, tem essa imagenzinha aqui. E também temos o salto triplo. Já vou mostrar a imagem. O atleta deve dar 3 passos depois de encostar na tábua de impulsão. Existe uma técnica em que nos 2 primeiros saltos o atleta deve colocar o mesmo pé no chão e no último salto deve colocar o outro. A seguir é apresentado um exemplo da sequência esquerda, direita. Então tá, salto em distância, aqui nós temos a imagenzinha, no livro de vocês dá para ver melhor, que é essa imagem aqui. São os movimentos por partes. E temos também o salto triplo, que é essa imagem aqui de baixo. No livro de vocês dá pra ver melhor, tá? Perna esquerda, perna direita. Beleza? Que foi o que a gente fez em aula, com os colchonetes, enfim, como vocês já têm esse costume. E aí vamos falar um pouco sobre revezamento. É uma modalidade do atletismo em que os atletas da mesma equipe correm a mesma distância. Nessa prova, a passagem de bastão pode ser de forma ascendente ou descendente. E aqui tem as passagens de bastão. Aqui, ó. Beleza? No livro também dá pra ver melhor. E aí temos as modalidades um pouco diferentes que nós vimos agora nesse segundo bimestre, que é o duatlo, modalidade esportiva em que o atleta realiza um percurso com a corrida, depois uma parte com a bicicleta, que é o ciclismo, e finaliza o trajeto com uma nova corrida. Existe um espaço de transição entre a corrida e o ciclismo, onde ficam as bicicletas dos competidores. Aí aqui tem um exemplo de transição entre a corrida e o ciclismo. A pessoa vem da corrida e aí para pegar seu aparelho, vamos dizer assim, né? O material que é a bicicleta. Temos outra modalidade, que é a bocha. Aí aqui fala um pouco sobre a história, a origem, formas de disputa, enfim, essas coisas aí que vocês estão acostumados. E o tiro com arco, que é uma modalidade olímpica e tem as características dos esportes de precisão. Que é somar mais pontos ao acertar o alvo, espaço aberto e plano, distância dos alvos, pontuação, se acertar o menor círculo, marca 10 pontos. À medida que vai se afastando do círculo, perde um ponto até chegar a um ponto no círculo mais fora do alvo. Isso é mais a nível de curiosidade para vocês saberem, tá? E aqui vamos para as atividades. Características dos esportes de marca. Escreva as principais características dos esportes de marca. Tá? Então aí, vou dar um tempo para vocês fazerem. Beleza. Deu um tempo. Quem quiser pausa, que eu achar melhor. Aqui eu vou ler a resposta padrão, que é a resposta que tem no livro. Esportes de marca. Esportes em que são comparados os resultados ou marcas dos atletas em tempo, distância ou peso. Essa é a definição formal e literal que vem no livro do professor sobre esportes de marca e características. Na atividade 2 escreva os alvos específicos que foram usados nos esportes de precisão.
Tempo esgotado. Na bocha foi utilizado balim. Balim é o esporte de precisão da bocha. E no tiro com arco foi usado alvo com círculos, que é aquele que a gente utilizou em aula. Ok? Atividade 3. Escreva as modalidades de saltos que você conheceu nas aulas de educação física. Isso é fácil, hein? Vou dar menos tempo, porque é muito fácil. Tempo esgotado. Salto em distância e salto triplo. Tranquilo, né? Acabamos de falar. Muito mais fácil. Atividade 4. Esportes de marca. Assinale a alternativa que apresenta 2 esportes de marca que foram apresentados neste capítulo. Alternativa A, salto em distância e bocha. B, revezamento e duatlon. C, tiro com arco e salto triplo. Alternativa B, revezamento e duatlon. Beleza? Tranquilo. Atividade 5 vocês fizerem aula, que é criar um esporte no formato duatlon ou triatlon. São 3 modalidades em uma só. E aí vocês já fizeram ela em sala. Beleza? Qualquer tipo de dúvida dessas questões corrigidas para a finalização do tema do bimestre, vocês me procuram, mandem mensagem, ou etc. Nos veremos na sexta, né? Vou ficar mais tranquilo. Agora vamos fazer uma última revisãozinha sobre alguns conteúdos que podem ou não cair na prova, tá? Vamos lá. Dicas gerais, né? Como assim dicas gerais, professor? Dicas que pode ser qualquer tipo de prova, que isso vai durar para todas as provas durante todo o ano, que é atenção aos mini textos, né, aos textinhos que estarão presentes nas provas, porque pode ter pegadinha, vocês vão precisar interpretá-los de uma forma correta, ler com calma, prestar atenção no que cada uma coisa quer dizer, porque às vezes a resposta pode estar no texto, ou às vezes pode estar indiretamente no texto. Então, por favor, se atentem a isso, beleza? Saber a diferença das modalidades, o que são esportes de marca, que a gente já falou. Se não lembra, volta o vídeo, já tem a explicaçãozinha do que são esportes de marca, definição que vem no livro. Ginástica artística, o que é ginástica artística? Ginástica artística, as modalidades que envolvem movimentos do nosso corpo, flexibilidade, ok? Ginástica rítmica também pode entrar. Vamos lá. Ver aqui. Quais movimentos são utilizados na ginástica, no atletismo, por exemplo. Correr. Correr é um movimento que é utilizado. Saltar, né? Dependendo do atletismo, usa saltar. Então, prestar atenção nas movimentações, no que é preciso em cada esporte. Interpretação de texto, que eu já disse, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Calma lá, vamos ver. Cuidados com o esporte, que é utilizar equipamentos adequados para a prática. Alguns esportes não dá para ser praticado em qualquer lugar. Então isso é uma dica interessante que possa ser que pinte algo aí na prova, né? Não sei. Posso falar, mas vocês vão descobrir. Vamos ver mais o que ali. Prestar atenção no que é diferença de duatlo e triatlo. Beleza? Duatlo, 2 modalidades em uma só, como a gente já viu, ciclismo e corrida, ou triatlo, ciclismo, corrida e natação, por exemplo, né? Que o triatlo é o mais comum, mas o duatlo foi o que a gente viu mais específico nas aulas. Então lembrar disso que é uma coisa bem tranquila. Vamos ver o que mais. O que são esportes de precisão, arco e flecha, como especificar o que é bocha, prestar atenção no que é bocha. A gente não fez bocha na prática, mas dá uma atençãozinha aí no que é a bocha, que é super tranquilo. Vou ver aqui. Tá. Por exemplo, quais os objetivos das modalidades de esporte de marca, principalmente? Por exemplo, salto em altura, porque a gente precisa salto em altura, lembre-se,
que o objetivo é com quem consegue saltar mais alto. Salto em distância, que precisa do impulso para você pular, e assim por diante. Então a gente tem que ter esse start, essa esperteza, essa compreensão, para não se confundir, não cair na pegadinha. O que é atletismo, o esporte mais antigo do mundo. Não podemos esquecer a essência dele, não como ele é hoje. Porque correr é algo natural do ser humano desde a antiguidade até hoje, desde a época das cavernas, vamos dizer assim, até os tempos atuais. Porque a pessoa corre. Então, há muito tempo já é feito isso. Então, lembrar, o que a gente precisa para correr? Inclinar levemente o corpo para frente, né? Para ter mais uma vantagem durante a corrida. Não esqueçam desses detalhes. Deixa eu ver aqui. Opa, acho que eu fui muito. Calma aí que o negócio é louco. Ginástica artística. Vamos lá que eu vou até pegar o textinho aqui. Ginástica artística. Vamos lá. Ginástica artística. Quais características, quais tipos de ginástica nós temos? Solo. Ginástica artística no solo, agora é importante, hein? É realizado em quadrado. A apresentação dura 70 segundos para os homens e 90 para as mulheres. Só na prova feminina que é a música. Então solo é solo, individual, tá? Masculino e feminino. Salto sobre o cavalo. O atleta percorre uma distância de 25 metros e realiza um pequeno salto em um trampolim. Aqui é trampolim, aí. E depois apoia as mãos na mesa. Os movimentos são realizados no ar, tanto masculino quanto feminino, tá? Argolas aqui, ó. Que maravilha. O ginasta, né, o atleta, fica a uma altura de mais de 2 metros do chão. O atleta realiza os movimentos sempre segurando as argolas. É um aparelho para provas apenas masculinas, tá? Importante isso, anote. E cavalo com alças. Deixa eu ver se eu pulei mais algum. Cavalo com alças, que é nesse aparelho o atleta usa somente as mãos e roda o corpo para realizar os movimentos. Também masculino. E provas masculinas. Beber uma aguinha, né? Porque... Barras paralelas são duas barras que têm o mesmo tamanho e ficam a uma altura de 2 metros no chão. O atleta roda o corpo e para a mão. É um aparelho também para provas masculinas aqui. Temos as barras fixas, que é uma barra de 2,80 metros do chão e o atleta realiza saltos, acrobacias e paradas de mão durante a apresentação. Também apenas para provas masculinas. Barras assimétricas, nem tudo isso vai cair, né? Será? Não sei. São duas barras que têm alturas diferentes. A mais alta fica 2,50 metros do chão e a mais baixa 1,70. Somente para provas femininas. Por último, trave de equilíbrio. A ginasta deve realizar os movimentos em uma trave que mede 10 centímetros de largura e 5 de comprimento. Somente as mulheres, né, são provas femininas aqui. Tá, e essas são as modalidades. Show? Então, se atentar em quais são as provas e qual o aparelho. E qual é a característica. Por exemplo, a barra faz o quê? Como faz? Quais movimentos? Homens ou mulheres que praticam. Beleza? Essa é uma parte aí que é interessante que vocês anotem. Atletismo, como eu já disse, o que é o atletismo? Do que ele compõe? Tá? Arremesso de peso, revezamento, corrida com revezamento, 100 metros com barreira, sem barreira. Tá? Então a gente tem que saber elencar os tipos de provas do atletismo. Ok? Vamos lá que eu vou dar uma lida aqui para refrescar na memória. Tá? E aí a gente foca no que a gente viu em aula. Salto em distância, salto triplo, revezamento. Tem o duatlon também, mas vamos focar nesses daí.
Ahn, capacidades físicas básicas. É uma coisa boa que a gente precisa lembrar. Quais são? Temos velocidade, que é seu corpo, percorrer, por exemplo, meu corpo está aqui, eu tenho que chegar até aqui. Percorrer diretamente uma velocidade, um trajeto em deslocamento. É a velocidade do nosso corpo em um trajeto. A agilidade é diferente. Meu corpo está aqui e aqui tem onde eu tenho que chegar. Só que eu tenho uns lugares que eu tenho que desviar. Então eu tenho que... A capacidade do seu corpo de se deslocar, tá? Essa é a agilidade. Força. Por exemplo, digamos que aqui sou eu e aqui é uma parede. Meu corpo precisa fazer um movimento gerando uma força e essa força vai deslocar algo, um objeto ou alguma coisa. Beleza? Essa é a força. Flexibilidade é a capacidade que o nosso corpo tem de se esticar. Flexibilidade, elástico. Beleza? Mais? Resistência. Resistência é a capacidade física básica, é óbvio. O nosso corpo tem de resistir a algo. Por exemplo, eu dar 80 voltas na escola. Meu corpo precisa ter uma resistência para não desmaiar, para não morrer, para não cair ou alguma coisa do tipo. Ok? Velocidade, flexibilidade, agilidade, força. E é isso. Pode ser que na prova peça, ou um exemplo para que se explique. Tá bom? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do resumo aí. Anotem os itens principais e uma boa prova para todos vocês. Vejo vocês na sexta-feira.